hierarquia entre as diversas formas de conhecimento. Essa posição norteia os estudos do grupo de pesquisa Arte, Sentido e História, que busca investigar como as expressões artísticas de cada época absorvem e exemplificam o espírito do seu tempo. Esse é o tema da Universidade Aberta desta noite, que tem como convidado o professor Gerson Trombetta, e neste bloco do programa também temos a participação da Bruna de Oliveira Bortolini, estudante do 4º semestre do curso de Filosofia. Bruna, seja bem-vinda ao programa Universidade Aberta. A gente já conversou no primeiro bloco com o professor Gerson, também com a sua colega. Eu queria que você falasse para a gente sobre o momento atual da pesquisa. A gente sabe que é um trabalho que vem sendo desenvolvido já há um bom tempo. E agora? Vocês estão debruçados em quê? Bom, agora a gente está focado num tema que é arte e sociedade. Então, é a influência do meio e na percepção do homem com a obra de arte, com as expressões artísticas. Também estamos estudando sobre a indústria cultural em Adorno e qual é qual é a relação que isso pode, qual é a contribuição que traz para a nossa compreensão da arte hoje. Professor, um autor, assim como a Bruna já comentou, né, sobre o que vocês estão estudando agora, um autor que bastante trabalhado também, né, para que vocês pudessem estudar esses conceitos todos para se debruçarem em torno da questão da arte, é o Nelson Goodman. O que ele traz para a gente, para o trabalho de vocês? O Nelson Goodman foi o primeiro autor que a gente dissecou, né, no grupo de trabalho, e é um autor pouco conhecido aqui no Brasil, são raros os textos dele à disposição aqui no Brasil, mas é um autor muito importante por ter enfrentado, assim, sem papas na língua, né, uma questão espinhosa como é a questão o que é arte. Para o Goodman, a alternativa mais viável para responder essa pergunta era mudá-la, né? A pergunta correta não deveria ser o que é arte, mas quando há arte. Para Goodman, a arte é um acontecimento, assim, é um quando, é algo que acontece. Um objeto pode ser não artístico nesse momento. Nós já tivemos uma série de exemplos na história de como objetos banais se transformaram na mão de um artista e, numa ocasião, um objeto artístico. Então, a questão mais importante deveria ser essa, quando há arte. Além disso, o Goodman nos fez perceber um elemento bastante importante, que é o papel, a força cognitiva que a arte tem. Apenas para exemplificar de uma maneira bastante simples, como é que a gente aprende o que é uma cor? Como é que a gente aprende o que é uma forma? Ora, eu posso aprender o que é uma cor, ou variações de cor, ou possibilidade de combinação de cores, através de uma obra de arte, né? Quer dizer, isso me permite pensar que a arte é um espaço para que a gente aprenda coisas. Não é só uma ocasião de emoção, não é uma ocasião apenas para entretenimento, mas é um espaço, de fato, para aprender coisas e coisas que são importantes. Mas, professor, nesse processo, né, todos nós estamos sempre expostos, então, a essas situações onde há arte, né, há objetos artísticos também. Existe a necessidade de um mediador nesse processo ou esse conhecimento pode ser adquirido de uma forma solitária também? Não, a questão de como interpretar a arte é uma questão que decorre da própria pergunta o que é arte. Quer dizer, se eu tenho dificuldade também de definir o que é arte, bem provável que eu vá ter em como interpretá-lo, né? De qualquer modo, hoje a gente pode falar com uma certa tranquilidade que aprender a interpretar exige processo. Quer dizer, eu preciso estar habituado a enxergar certas coisas para que eu possa vê-las na arte, né? Eu falava no primeiro bloco como a simples relação de consumo com bens culturais pode gerar na mente, né, uma certa cegueira para a diversidade, para a surpresa, para a riqueza de uma peça artística. Isso significa que eu devo, às vezes, revisar os meus próprios padrões, revisar e enriquecer os padrões de recepção que eu crio. Assim eu vou poder enxergar mais o que a arte tem para oferecer, né? Historicamente, a gente gerou expectativas. O que a gente enxergava e tinha à disposição numa obra do século XVIII é muito distinto do que a gente tem à disposição no século XX. O padrão de recepção exigido
No século XVIII era mais ou menos tranquilo. Assim, havia, para dar um exemplo, né, no caso da música, uma dinâmica bastante calculada, uma dinâmica bastante precisa para decidir o que era música. Logo, a gente tinha, na outra parte, um espectador acostumado com essa dinâmica. Hoje a diversidade é Hoje a enorme. diversidade. A gente pode ter expressões que brincam, inclusive, com aquilo que jamais imaginaríamos que pudesse ser arte. Já que eu falei de música, no século XX, músicos brincaram com o silêncio como peça de composição. Né? Quer dizer, aquilo que era a não música, o silêncio, passou inclusive a ser matéria de composição musical. Se do outro lado, da parte do espectador, não houver uma abertura, né, da mente, uma abertura do espírito, né, para compreender isso, é bem provável que a arte vai ser chata, vai ser sem sentido, vai ser sem valor. Né? A arte tem essa fraqueza, né? Ela exige que o espectador se abra para ela. Enquanto não houver essa abertura, ela também não funciona como arte. Me parece que o impacto que o grupo de estudo de vocês provoca na nossa sociedade é justamente a partir do que está no blog, Bruna. E essa que é a ideia de vocês levarem todo esse estudo de vocês para a comunidade, para que elas também, para que todos nós possamos também compreender um pouco mais sobre a arte. Sim, exatamente. A gente criou o blog faz mais ou menos um ano, em função de que a gente não quer deixar só restrito ao meio acadêmico. Quer oferecer para todas as pessoas um acesso fácil, né, e que está aí, que é os jovens podem, né, uma ferramenta, os jovens estão sempre acessando, e que então eles podem conhecer o que a gente está trabalhando e também ler os textos, ter uma reflexão sobre o que trata, né? Isso. Até professor. Fica o convite, né, para as pessoas acessarem o blog arteesentido.blogspot.com, deixarem seus comentários, fazerem sugestões, levantarem problemas e abrir contato com os componentes do grupo. E para quem se interessa por essas questões, o grupo é aberto. Né? O grupo, ele, desde a sua origem, ele manteve-se sempre aberto. Quer dizer, se alguém se importa com questões sobre arte, sobre fenômenos estéticos, no grupo tem uma oportunidade de dividi-las, né, com mais gente interessada. Professor, para a gente encerrar, é justamente essa que é a proposta, né, de uma universidade oferecer pesquisa. É levar também até a comunidade os resultados de todo esse estudo aqui, é aproximar da comunidade, levar até a comunidade que se produz aqui. Além da oportunidade que a gente tem todo ano aqui na nossa instituição, que é a Mostra de Iniciação Científica, e o grupo tem usado esse espaço para expor assim os resultados, o blog também faz esse papel, mas acima de tudo a participação efetiva no processo, quer dizer, todo mundo tem inquietações, né? Todo mundo tem questões que mereceriam ser levadas adiante. O grupo de estudos tenta capturar essas questões e dar um tratamento, porque só a questão por si só ela não ajuda muito, né? A gente precisa tomá-la a sério, organizá-la, prever caminhos para que ela possa ser solucionada, enfim, realizar aquilo que merece ser chamado de pesquisa. Né? Tá certo, então. A gente agradece a participação da Bruna aqui hoje no Universidade Aberta e também agradecemos a participação do professor Gerson por todas essas informações, esses detalhes do trabalho desenvolvido por vocês. Muito obrigada. Obrigado. No Universidade Aberta desta noite, você conheceu o trabalho desenvolvido no projeto de pesquisa Arte, Sentido e História, que articula a arte com o desenvolvimento do pensamento humano. Na próxima semana, mais conhecimento científico produzido na UPF, aqui no Universidade Aberta. Até lá!